Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Turma, nessa aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembra que nós estudamos sobre vegetação, os principais tipos de vegetação que se desenvolveram, né, que existem no Brasil. E também nós estudamos sobre os fatores que influenciam a formação da vegetação. Número 1. De acordo com o que estudamos, o que é vegetação? É um conjunto de plantas que nascem e se desenvolvem em um lugar. É um tipo de vida vegetal fixada ao solo. Sofrem a interferência de diversos fatores naturais. Lembra que nós vimos que esses fatores naturais eles são importantes para determinar o tipo de vegetação que vai surgir em determinado local? E vimos também que os animais eles são importantes, né, para a manutenção da vegetação, para a manutenção da existência das espécies. Quando os animais enterram sementes de frutos, nas fezes dos animais que saem as sementes também. E a partir desse processo, a vegetação ela vive em constante permanência, né, existência. Quais são os fatores que influenciam na formação da vegetação? O relevo, a hidrografia, o clima e os animais. Quais são as consequências resultantes da destruição da vegetação? A vegetação, como nós sabemos, ela é muito importante para manter o equilíbrio do ecossistema, né? Para manter o equilíbrio da fauna, da flora, manter o equilíbrio climático, preservar os recursos hídricos. Então, quando a vegetação ela é destruída, vão haver vários impactos sociais para a sociedade, para a população, e vários impactos ambientais também. Redução da disponibilidade de água, empobrecimento do solo, perda da vida de espécies animais e vegetais, e pode interferir no clima também. A destruição da vegetação, gente, ela acontece principalmente por conta de interesses econômicos. A vegetação ela pode ser desmatada para dar lugar à pastagem para gado, ela pode ser desmatada para dar lugar à criação, ao desenvolvimento da agricultura, ela pode ser desmatada com a extração madeireira, e os impactos, eles são imensos, e pode ser que esses impactos, a gente não sinta eles de forma rápida, eles vão acontecer a longo prazo, esses impactos, né? Dos tipos de vegetação estudados, escolha 3 e cite 2 características de cada. Vocês podiam ter escolhido 3, né, dos tipos que nós estudamos. Eu vou colocar 3 tipos aqui, tá bom? Floresta amazônica, maior floresta tropical do mundo, abriga o maior rio em volume de água do mundo, que é o Rio Amazonas, possui uma rica biodiversidade. E essa floresta ela é extremamente importante, gente, para os povos tradicionais. Quem são esses povos tradicionais? Indígenas, são os seringueiros, são os povos ribeirinhos, que dependem da floresta para a sua sobrevivência. Manguezais e restingas, extremamente importante para a vida marinha, para o equilíbrio dessa vida marinha, né? Forma-se a partir do encontro da água salgada do mar com a água doce do rio. O tipo de vegetação dos manguezais e restingas é a vegetação litorânea, né? Caatinga predomina na região nordeste do Brasil, é um tipo de vegetação característica de um clima semiárido. O que é um clima semiárido? Com pouca chuva durante o ano, chove pouco nessa região. E as temperaturas são mais elevadas. Então, nessa região de clima semiárido, tem inclusive a formação de rios temporários. Esses rios eles vão se formar no período de chuva. E quando vem o período da seca, esses rios eles deixam de existir. Que tipo de vegetação predomina no estado onde você mora? Aqui no estado de Minas Gerais, vai predominar a vegetação de cerrado e a vegetação de mata atlântica.
Complete a cruzadinha da vegetação do Brasil. Número 1, vegetação formada por restingas e manguezais. Nós já falamos, né, que é a vegetação litorânea, que é uma vegetação adaptada a ambiente úmido, a ambiente alagadiço, a ambiente de lama, podemos dizer assim, né? 2, vegetação composta de espécies do cerrado, de campos e de florestas. É a vegetação do Pantanal, a vegetação pantaneira, né, que é uma mistura dessas 3 espécies. E, inclusive, o Pantanal, como nós já dissemos, né, ele é considerado como um patrimônio natural da humanidade, de tão rica que é a sua biodiversidade. Vegetação rasteira, típica do Rio Grande do Sul, composta de capim e grama. São os campos. Nos campos, gente, predomina um relevo plano, né, uma planície. Nesses campos não possuem muitas elevações. É uma região propícia e ideal para a criação de gado. E, inclusive, essa região predomina a criação bovina. Vegetação formada por árvores retorcidas e arbustos. É o cerrado, né, gente? O cerrado, que é extremamente importante para o território brasileiro, considerado, conhecido, né, como a grande caixa d'água do Brasil. Porque várias nascentes de rios que passam pelo Brasil nascem na região do cerrado. Mata que ocupava extensas áreas do litoral do Brasil, é a Mata Atlântica, e como nós já vimos, ela está muito reduzida, ela foi muito devastada pelo ser humano, né? Pela extração do pau-brasil, produção da cana-de-açúcar, produção do café, e ainda hoje ela sofre com esses problemas, não é verdade? Importante floresta do mundo que abriga grande variedade de espécies de plantas e animais. É a nossa belíssima, exuberante floresta amazônica. Mata onde predomina o pinheiro do Paraná, são as araucárias, na região sul do Brasil. Vegetação que aparece onde predomina o clima semiárido no Brasil. Qual que é a vegetação? É a caatinga. O babaçu é típico desse tipo de vegetação, a mata dos cocais. Lembrando que é do babaçu que se extrai o palmito, né, pessoal? Finalizamos, então, a nossa correção. Vamos começar uma matéria nova, porque nós já vimos, né, dentro da paisagem natural, os elementos naturais que compõem a paisagem natural. Nós vimos as formas de relevo, nós vimos clima e tempo, nós vimos hidrografia, agora nós vimos a vegetação. Nós vamos ver agora, conhecer um pouco da paisagem, que não é só natural. Nós vamos entender a organização da cidade, a organização do município. E vamos partir do bairro. O bairro é uma subdivisão da cidade. O bairro é uma subdivisão para facilitar, né, a organização, para facilitar a localização também. Os bairros fazem parte das cidades. Lembrando que cidade e município não é a mesma coisa. Município ele é formado pela cidade, que é a área urbana, e pela área rural. E a cidade é formada pela área urbana, tá bem? O bairro na cidade, ele possui diferentes estruturas, diferentes formas, diferentes características. É neles que se desenvolvem as atividades cotidianas das pessoas. Existem diferentes tipos de bairros e cada um com uma história. Cada um surgiu de um jeito, cada um surgiu em um tempo diferente. As pessoas que vivem nesse bairro, que interagem nesse bairro, formam a comunidade do bairro. Nessas fotos que eu trouxe para vocês, eu trouxe algumas imagens de bairro de Belo Horizonte, aqui a região central de Belo Horizonte, né, na imagem 3. Como que eu sei que a região central, professora?
Olha aqui o obelisco da Praça 7. Lembra que nós já vimos a imagem com o obelisco da Praça 7? Essas duas imagens aqui não tem como saber qual bairro que é, mas eu vou falar para vocês. Esse aqui é um bairro da cidade de São Paulo e este aqui é um outro bairro da cidade de Belo Horizonte, é o Palmeiras. Os bairros, eles possuem a sua história. Muitos bairros, gente, eles vão surgir com o crescimento da cidade. A cidade ela vai surgir e à medida que a cidade vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se industrializando, à medida que a população dessa cidade vai crescendo, os bairros também vão surgindo. Tem alguns bairros que possuem suas histórias, que são histórias características desses bairros, que inclusive dá o nome a estes bairros. Um exemplo desse é o bairro Perdizes, em São Paulo. Por que o bairro Perdizes chama-se Perdizes? Vamos ler a historinha para a gente entender. A origem do bairro de Perdizes é uma das mais curiosas. Tudo começa no meio do século XIX, mais especificamente no ano de 1850, quando Joaquim Alves Fidelis, vendedor de garapa, e Maria de Santa Richa acabaram fixando residência próxima à região do Pacaembu, que hoje pertence ao Pacaembu. Na época, como era de se esperar, haviam muitas árvores nativas, né? A vegetação ela ainda não tinha sido devastada na região. E em pouco tempo, o fundo do terreno do casal acabou abrigando a criação de diversas aves de perdiz. Perdiz é uma ave muito barulhenta. Então ficou conhecido como Quintal das Perdizes. A região foi oficializada na planta da cidade de São Paulo no ano de 1897. Daí vai surgir o bairro Perdizes, por conta da ave perdiz. O bairro Barreiro, em Belo Horizonte. Vamos entender um pouquinho a história deste bairro, bem pouquinho mesmo. A história oficial da região data de 1855, quando surgiu a Fazenda Barreiro. Quando era fazenda, gente, o antigo dono, né, ele quis diversificar a atividade econômica, a produção da fazenda. Aí ele inseriu a produção agrícola. O engenheiro Arão Reis, ao chegar com sua equipe para a construção de Belo Horizonte, se interessou pela qualidade da água daquela região, tensionando utilizá-la no abastecimento da capital. Na época, a região ela era ocupada por imigrantes estrangeiros que moravam na colônia agrícola Vargem Grande. A gente tem que lembrar, né, que Belo Horizonte ela foi uma cidade planejada, foi uma cidade pensada, construída. Não foi uma cidade que surgiu do acaso. Foi uma cidade planejada, foi uma cidade construída para ser a capital do estado de Minas Gerais. Essa colônia foi uma tentativa de repovoamento de Belo Horizonte. Uma tentativa de repovoamento. A partir do momento que a cidade, gente, ela vai crescendo, ela vai aumentando a sua população, os bairros também vão surgindo. Cada um com sua característica, cada um com sua história. O bairro Funcionários, na região central de Belo Horizonte. Com a criação de Belo Horizonte e a transferência da capital do estado de Ouro Preto para Minas Gerais, os funcionários públicos que trabalhavam em Ouro Preto não tinham onde ficar para trabalhar na nova cidade. Decidiram, então, morar próximo ao local de trabalho, na Praça da Liberdade, fundando o bairro Funcionários em 1986. A capital de Minas Gerais, pessoal, Belo Horizonte, ela foi inaugurada no dia 12 de dezembro de 1897. A capital, antes, né, de ser Belo Horizonte, era Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto. Lembra que nós vimos que as vilas, elas evoluem para a cidade, elas evoluíram para a cidade.
Quando o bairro Funcionários ele foi fundado em 1986, as casas, gente, eram grandes casarões, não era como é hoje. Então houve uma grande interferência humana nessa paisagem. A paisagem, ela se alterou muito. Hoje, no bairro Funcionários, é um bairro luxuoso, é considerado um bairro de classe A, né? É um bairro residencial e também comercial. Esse bairro, ele predomina nesse bairro prédios. Então, os casarões que existiam, eles deram espaço, né, para as largas avenidas e para os prédios. Quando o bairro foi fundado, as casas, elas tinham uma divisão, tinham uma organização. As moradias eram divididas de A a F, era de acordo com a importância do funcionário na época. Aqui nós temos algumas imagens da Praça da Liberdade, né? E de um prédio no entorno da Praça da Liberdade. A Praça da Liberdade ela é muito importante, tanto para a história de Belo Horizonte, né? Para a identidade desse local, quanto como ponto turístico, como atração para as pessoas. Este complexo da Praça da Liberdade é um importante ponto turístico que atrai muitas pessoas aqui para que atrai muitas pessoas para a cidade de Belo Horizonte. Diferentes tipos de bairros. Os bairros não são iguais, cada bairro é um bairro, cada bairro exerce uma função. Quais são as funções de um bairro? Quais são os tipos de bairro que existem? Existem os bairros industriais, são aqueles que abrigam as indústrias. Existem os bairros comerciais, são aqueles que abrigam os comércios, são aqueles bairros mais movimentados, com movimento maior de pessoas, de carro, são aqueles bairros mais barulhentos também. Nestes bairros, a poluição visual ela é maior, né? Muitas placas, muitos letreiros. E existem os bairros residenciais, como este da imagem 10. Os bairros residenciais, eles são mais tranquilos, são mais calmos, tem um movimento menor de pessoas, de carros, né? Normalmente, geralmente, esses bairros residenciais, as casas são mais comuns, né, que os grandes prédios. Na cidade do interior, os bairros residenciais, eles ficam bem afastados da região central. E esses bairros residenciais têm um ou outro comércio. Normalmente, tudo na cidade do interior, a farmácia, a padaria, o supermercado, o sacolão, tudo está na região central da cidade. Em muitos lugares no Brasil, as pessoas moram em lugares que não são bairros. São vilas, comunidades ou aglomerados. São locais, gente, que só têm uma denominação diferente, porque exerce também a mesma função de bairro. Nesses locais abrigam uma grande parcela da população, tem casas. Nesses locais tem comércios, tem escolas. Então, possuem a mesma função de um bairro, só tem um nome diferente, porque foi de acordo com a construção desses locais. E quem não mora em um bairro? Quem não mora em uma vila? Quem não mora em uma comunidade ou em um aglomerado? Mora onde? Quem mora na área rural mora em um bairro? Os indígenas, eles têm bairro? E as comunidades quilombolas têm bairro? Então, cada grupo de pessoas que eu citei para vocês vai morar em um determinado local, de acordo com o seu ambiente, de acordo com a sua cultura. Os indígenas, eles moram nas aldeias. As comunidades quilombolas moram nos quilombos, nas comunidades, né? Quem mora na área rural? Fazendas, às vezes moram em chácaras, não é verdade? Então, cada local tem a sua característica, cada agrupamento tem a sua organização também. Finalizamos, então, a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, página 47 a 49, 52, 53, 55 e 57 a 60. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos nós